Muito bom dia, bem-vindos à lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Desde o dia 8 de março, que não tínhamos a possibilidade de todos juntos podermos estudar a Palavra de Deus, então a Igreja Batista da Figueira da Foz dá as boas-vindas a cada um de vós e que este seja o reinício, o recomeço dos cultos presenciais. Temos estado a estudar o livro de Provérbios na Escola Bíblica Dominical e, portanto, eu ia pedir que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios. Então, Velho Testamento, livro de Provérbios. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios. O título da lição de hoje é Seguindo o Desígnio de Deus. Estamos no dia 6 de setembro de 2020 e o tema que nos vai orientar durante a lição de hoje é baseado no capítulo 5 de Provérbios. Deus espera que o seu povo mostre a sua sabedoria através da pureza sexual. Eu repito, Deus espera que o seu povo mostre a sua sabedoria através da pureza sexual. Estamos a seguir este plano de estudos. Hoje é, portanto, a lição número 5 e na próxima semana nós vamos estudar o capítulo 8 de Provérbios. Portanto, vamos fazer um pequenino salto do capítulo 5 até ao capítulo 8 de Provérbios e na próxima semana vamos estar a estudar a lição cujo título é Procurando a Sabedoria.
E acredito que têm acompanhado as nossas lições através da internet, mas temos seguido exatamente este plano de estudos, ou seja, escolhemos estudar o livro de Provérbios tendo em conta estas três divisões. Uma primeira parte em que há exortações e avisos de Salomão, até ao capítulo 9 de Provérbios, e portanto nós estamos ainda nesta primeira parte, e é aqui que vamos ficar ainda durante a lição de hoje e também na lição da próxima semana, ou seja, esta primeira parte que são exortações e avisos de Salomão. Dizem os entendidos, dizem os teólogos, que uma forma de estudarmos o livro de Provérbios é entender que nesta primeira parte há 14 ensinos, 14 discursos, 14 exortações de Salomão ao seu povo. Uma das áreas que muito se discute quando estudamos o livro de Provérbios é para quem é que foi primeiramente dirigido este livro. Ou seja, quem é o destinatário primeiro do livro de Provérbios? Muitas vezes, e certamente verão no livro de Provérbios, verão que muitas vezes a expressão usada é filho meu. Recorrentemente aparece esta indicação: filho meu atende, filho meu ouve, filho meu escuta, filho meu pratica. E portanto, em primeiro lugar, muito provavelmente, o livro de Provérbios foi dito ao filho físico carnal de Salomão. No entanto, evidentemente, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus para todos nós e, portanto, o livro de Provérbios é para o filho de Salomão, é para os jovens, mas é também para todos nós. E é nesse sentido, então, que vos convido, baseados exatamente nesta ideia de que o livro de Provérbios é sobretudo um livro que nos fala de sabedoria, uma sabedoria que, como temos dito, só pode indicar-se vindo de Deus, ou seja, a base, o fundamento desta sabedoria é Deus, mas para que essa sabedoria de Deus possa ter sentido, a partir de um relacionamento íntimo com Deus, possa fazer sentido na nossa vida. E quando eu falo na nossa vida, é na nossa vida com Deus e com os outros, mas também, por causa disso mesmo, Deus possa ser apresentado através da nossa vida aos outros. Não porque somos perfeitos, não porque fazemos sempre tudo bem, não porque nunca pecamos nem nunca erramos, não porque dizemos sempre aquilo que devíamos ou estamos calados quando devíamos fazer. Não é nada disso. Nós não somos perfeitos, mas acreditamos que Deus trabalha em nós e a partir desse momento necessariamente tem de haver a procura de que a cada dia, a cada minuto, nós possamos fazer aquilo que é a vontade de Deus. Eu não sei como é que é a casa dos vossos sonhos. Há pouco, a brincar, ainda não estávamos a transmitir, e há pouco conversámos um bocadinho sobre o que é que gostamos mais de fazer na vida. Eu não sei como é que é a casa dos nossos sonhos. E nem sei necessariamente se aquela casa corresponde à casa dos vossos sonhos. Também não é necessariamente a casa dos meus sonhos, mas é uma casa bonita, não é? Ou não? Se pudessem viver naquela casa, ficariam assim muito aborrecidos, não? Não, é uma casa bonita, não é? É. Ok. Acreditamos que aquela casa foi feita obedecendo a um plano. Correto? Quem é que normalmente elabora os planos para a construção de uma casa? É o arquiteto, não é? Não está aqui nenhum arquiteto connosco, pois não? Não. A propósito, a Michelle entrou em arquitetura, então vamos agradecer e vamos orar pela Michelle, porque será, talvez, nos próximos tempos, uma arquiteta da nossa igreja. Mas acreditamos que um arquiteto, quando pensa numa casa, pensa tendo em conta um plano que ele vai fazer para que essa casa seja construída. Correto? Normalmente isto surge do plano, do desígnio, da vontade, do conhecimento, do estudo que o arquiteto fez. Está bem? Mas o arquiteto faz uma casa tendo em conta os gostos também da pessoa que lá vai habitar, não é? Quem paga um projeto para que um arquiteto desenhe uma casa tem de ser no sentido de que aquele projeto corresponda
ao ideal de vida da pessoa ou da família que vai habitar naquela casa. Estamos todos de acordo. Imaginem que o arquiteto desenhou esta casa, projetou esta casa, mas fê-lo para uma pessoa, para uma família que começou a colocar algumas alterações ao plano. Está bem? Alterações que correspondem àquilo que a pessoa gostaria de que fosse aquela casa. E aquela casa era para ser habitada por uma pessoa que gosta muito de automóveis, gosta muito de carros. Quem é que está aqui que gosta muito de carros? Eu também. Somos só nós, não é? Então imaginem que nós que gostamos muito de carros, começávamos a fazer, por causa do nosso coração, por causa daquilo que nós gostamos, começávamos por fazer alterações ao plano da casa. E no fim resultava isto. O que é que aquela casa tem a ver com o plano original? Nada, não é? Resultou apenas do desejo, resultou apenas do coração, resultou apenas da intenção da pessoa que queria viver numa casa, tendo em conta os seus desejos, tendo em conta as suas características. Ora, porque é que estou a falar nisto? Porque hoje vamos falar sobretudo de sexo na nossa relação com os outros e com Deus. Deus elaborou um plano. Deus tem um plano para a vida sexual de cada um de nós. E uma coisa é aquilo que Deus elaborou, outra é aquilo que depois nós colocamos no plano. E provavelmente estamos todos certos de que entendamos o plano de Deus como representado naquela primeira imagem, e depois o que muitas vezes acontece em relação ao que nós queremos fazer em relação ao plano de Deus, o que vai significar algo que está completamente distinto do plano original. Não deixa de ser uma casa, não deixa de ser uma casa habitável, mas evidentemente não corresponde àquilo que Deus preparou originalmente. Ora, vamos ler. Está bem? E eu gostava que lêssemos no capítulo 5 de Provérbios. Estamos presenciais e, portanto, finalmente eu não preciso de estar sempre a ler. Eu quero ouvir as vossas vozes. Então eu vou pedir que um de vós, por favor, e para já leia Provérbios capítulo 5, dos versículos 3 até 11, está bem? Então, Provérbios capítulo 5, versículos 3 até 11, vamos fazer esta leitura acompanhando um de vós que queira então agora fazer esta leitura. Provérbios capítulo 5, não vamos esperar uns pelos outros, Provérbios capítulo 5, versículos 3 até 11. Todos ao mesmo tempo? Não. Os seus passos estão impregnados no inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas mudanças são grandes, jamais os conhecerás. Agora, meus filhos, dai-me ouvido, e não desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta. Para que não vejam todos a tua honra, e não entregues a fuleiros os meus anos de vida. Para que não faças a estranhos do teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. E no fim venhas a escolher no compromisso da tua carne e do teu corpo. Obrigado. Vou procurar ser mais sucinto, porque temos hoje um programa mais ambicioso do que apenas a Escola Bíblica Dominical, mas gostava de vos apresentar algo que não é novo. Quem tem acompanhado as lições da Escola Bíblica Dominical está familiarizado com aquilo que fomos construindo, e já vamos então no estudo do capítulo 5. Ao longo das semanas anteriores nós fomos construindo este esquema. É apenas uma forma visual de apresentar aquilo que o livro de Provérbios é. Ou seja, no capítulo 1
e não vou demorar, portanto, muito tempo com este slide, é apenas para percebermos em que contexto é que surge o capítulo 5, em que contexto é que surge esta exortação. Antes de mais, reparem, a Dete não leu, porque eu não pedi, mas se repararem no versículo 1 do capítulo 5, qual é a forma como, uma vez mais, Salomão se apresenta aos seus ouvintes, aos seus leitores, aos seus escutadores. Como é que Salomão se apresenta? Como sábio e como é que diz o versículo 1? Filho meu. Então como é que Salomão se apresenta? Como pai. Com carinho, exatamente. Esta ideia de que a sabedoria é transmitida tendo por base um relacionamento. É muito importante. O livro de Provérbios é todo ele um livro que nos apresenta algo que tem por base um relacionamento. Neste caso, um relacionamento com Deus. Então, uma vez mais, é com carinho que Salomão se dirige e apresenta exatamente aquilo que pretende neste capítulo especificamente, partindo da base de um relacionamento. Um relacionamento que é transmitido a outrem, que tem por base, então, o relacionamento com Deus. Então, reparem, filho meu, e esta forma de Salomão se dirigir então a quem o está a escutar, a ler, parte de uma construção que foi feita ao longo dos capítulos anteriores. Como nós sabemos, a Bíblia não foi escrita originalmente em capítulos e em versículos. Originalmente, os livros foram escritos, e neste caso é um livro escrito tendo por base sabedoria que já existiria e que foi compilada, neste caso então, por Salomão. É um conjunto de provérbios que tem como objetivo educar, formar. Mais uma vez, esta ideia da educação, da formação, que pressupõe um relacionamento. Filho meu. Ao longo do capítulo 1, Salomão faz um apelo a viver em sabedoria. Este apelo, depois no capítulo 2, é explicado que tem como base algo que tem um valor de vida. O livro de Provérbios é todo ele um livro que nos indica duas possibilidades de vida, que são absolutamente possíveis, são possibilidades, não é? Uma possibilidade é viver com Deus, a outra possibilidade é viver sem Deus. São duas possibilidades de vida. Agora, é verdade que a possibilidade de viver com Deus é uma possibilidade mais difícil. Como é que Salomão e mais tarde Jesus se referiram à forma de viver com Deus? É um caminho quê? Bem-vindos. Bom dia. Bem-vindos. Como é que é o caminho de viver com Deus? É largo, é espaçoso, é estreito, não é? Logo ao princípio começa com uma porta que é quê? Que é uma porta que é apertada, é estreita, não é? Portanto, viver com Deus é um caminho complicado. E é complicado porquê? Vamos conversar. Hoje estão muito... Parece que estamos... Eu sei que as máscaras fazem com que seja mais difícil falar, não é? Mas tentem. E, portanto, vamos também reduzir o tempo em que vamos estar aqui. Mas como é que é viver? Como é que é viver? Como é que podemos perceber na nossa vida esta porta estreita, este caminho difícil? Como é que isto funciona? Como é que é na vida? Porquê é que é difícil? Porquê é que a porta é estreita? Exatamente, porque é uma luta constante contra a nossa própria natureza, não é? É a forma como o mundo está organizado, à partida, não é necessariamente, e muitas vezes, não vou dizer sempre, ou quase sempre, nem vou dizer que é 70% ou 80%, porque isso não tem qualquer fundamento, não é? Mas muitas vezes nós sentimos que somos naturalmente puxados para fazer alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus. É a natureza, é a forma como o mundo... E porquê é que isto funciona assim? Porque houve queda, houve pecado, não é? Então, voltamos ao capítulo 2 de Provérbios. Este caminho estreito, esta forma difícil, ou pelo menos muitas vezes mais difícil de viver, pressupõe, no entanto, algo que no futuro
vai ter valor, que é a vida eterna. Mas atenção, nós poderíamos dizer assim, pronto, mas a Bíblia diz que então o caminho é estreito, a porta é apertada, mas isso pressupõe que nesta vida necessariamente sempre nós vamos experimentar dificuldades, vamos experimentar negatividade. É isso que a Bíblia diz. O que é que o Senhor Jesus disse acerca do seu fardo? É leve, não é? Então, o que é que isto significa? Jesus não disse, João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham quê? Vida. E vida quê? E é só na vida eterna? Não. Então, obviamente este é um caminho estreito, é uma porta difícil, é algo que pressupõe lutar contra a nossa natureza, mas podíamos agora usar o seguinte artifício intelectual. Agora, vamos pensar quem, infelizmente, ainda não tem uma vida com Deus. A vida daqueles que não têm Deus é necessariamente feliz, rica, corre tudo bem com aqueles que não têm Deus? Não é? Então, se formos medir, às vezes pensamos, determinada pessoa tem muito dinheiro, determinada pessoa atingiu na sua vida profissional o topo da sua carreira. Essa pessoa é necessariamente feliz? Não. Então, não podemos ir por aí. Ou seja, é verdade que o caminho é estreito, é verdade que a porta é difícil, mas não é verdade também que viver sem Deus necessariamente proporciona uma vida mais feliz. Então, não podemos procurar ir por aí. Ou seja, aquilo que vamos ver em Provérbios é que o que o sábio nos procura chamar a atenção é exatamente que a felicidade é possível nesta terra. Não é uma felicidade global, não é uma felicidade total. Nós nesta terra ainda estamos do lado de cada eternidade, não é? Ainda estamos a viver sujeitos às contingências do mundo. No entanto, é possível ser feliz nesta terra, não uma felicidade que pressupõe uma ausência de problemas. Todos temos problemas. Eu acredito que, à sua maneira, cada um de nós hoje está a pensar num problema que tem e que é um problema que, por ser problema, de alguma maneira é algo que motiva a sua forma de sentir, de pensar. Pode ser um problema físico, pode ser um problema de carreira profissional, pode ser um problema familiar. Acredito que cada um de nós hoje tem pelo menos um problema na sua vida. Agora, isso o que é que significa? Significa que Deus não está connosco? Não. Significa que Deus está connosco para nos ajudar a resolver, ou pelo menos a minorar esse problema, sabendo que a Bíblia está cheia de referências à bênção que nós podemos encontrar pelo facto de estarmos com Deus. E é este o caminho que é apresentado então consecutivamente, mas que, como vimos na semana passada, é apresentado também no capítulo 4. Ora, tendo em conta este quadro geral, e estou a ser o mais rápido possível, mas tendo em conta este quadro geral, então vamos analisar o capítulo 5 como um capítulo de aplicação. E neste caso, um capítulo de aplicação, tendo em conta aquilo que é uma das áreas da nossa vida, que é, obviamente, a área da sexualidade. É uma área que deve ser encarada como qualquer outra área da nossa vida, porque, evidentemente, acreditamos que a questão da nossa sexualidade foi também algo que veio connosco e, portanto, é algo que deve ser entendido também à luz deste caminho que queremos trilhar com Deus. É, então, neste sentido, que nós podemos entender o capítulo 5 de Provérbios. Há pouco, nos versículos que a Adete leu, permitam-me só que vos pergunte a que é associado, versículo 3, a que é associado, neste caso, temos de ver o contexto social da época. O versículo 3 fala em mulher adúltera, mas a questão
de estar no versículo 3, mulher adúltera, porque isto são palavras ditas cerca de 1000 anos antes de Cristo. Portanto, Salomão viveu pouco depois dos 1000 anos, portanto 900 e poucos anos antes de Cristo. Ora, se já estamos com 2020 depois de Cristo, significa que estas palavras foram originalmente ditas e escritas há 3000 anos atrás. Ora, o contexto social era quando se falava em adultério, não necessariamente prostituição, adultério no sentido de sexualidade fora daquilo que Deus instituiu como o ambiente natural da sexualidade, e acreditamos que o ambiente natural da sexualidade é o casamento, e portanto o que Salomão estava a dizer é tudo aquilo que for entendido como a sexualidade fora da instituição divina para tal é considerado adultério. E neste sentido então aparece o contexto de mulher adúltera, porque evidentemente há 3000 anos atrás, quando falamos em adultério, estamos a falar sobretudo em adultério do homem em relação à mulher, e não o contrário, porque evidentemente há 3000 anos atrás uma mulher que fosse considerada adúltera nem sequer tinha mais um segundo de vida, não é? Portanto, é neste contexto que estamos a falar. Hoje, no ano 2020, evidentemente, dizer mulher adúltera é também homem adúltero, ou seja, adultério. Ora, versículo 3 do capítulo 5 de Provérbios. De que maneira, ou a que é comparado, então, o adultério? Há duas imagens muito interessantes, provavelmente, se calhar, algo que nós gostamos muito, mas é interessante que o adultério é comparado a duas coisas. Quais são as imagens que o sábio nos propõe para percebermos o que é o adultério? Mel e o azeite. Vamos então agora só um bocadinho pensar, porquê o mel? O que é que a ideia de mel nos transmite? Doce? Suave. Pureza, né? Pureza no sentido daquilo que é a ideia ideal, não é? É suavidade, disseram, e muito bem, suavidade, doçura. Posso... muito pouco valor, não é? É exatamente o contrário. O mel é a ideia de algo que, neste contexto, o sábio foi buscar aquilo que era o topo de gama do que se podia imaginar. Ou seja, eu hoje, eu se calhar há aqui alguns de vós que até têm, eu sou muito, como sabem, não é? Como é visível, sou muito guloso e gosto muito de doces. E confesso que estava a estudar esta lição e não me ocorreu nada, mas até pode haver. Há algo, hoje, se calhar há coisas que nós podemos associar a mais doce do que o mel. O que é que hoje será mais doce do que o mel? Há algo mais doce do que o mel? Não. Assim, como produto natural, não é? Pois, exatamente. Mas eu sei que há aqui exímias e exímios cozinheiros, não é? E doceiros, eu tenho mais a perspectiva do experimentador do que do fazedor, não é? Mas acredito que haja, eu não sei se natural hoje há alguma coisa mais doce do que o mel, não sei. Há ou não? Não estão a lembrar-se de mais assim? Não, mas não há bolos. Produto natural. Assim, será? Bem, não sei se no Brasil haverá alguma coisa mais doce do que o mel, não sei. O figo é mais doce que o mel. O quê? O figo. Ai, o figo. Tem muito açúcar aquilo ali. O cara é mais doce que o mel. Por isso é que nós estamos na figueira, não é? Nós somos todos muito doces, não é? O mel de facto era no tempo de Salomão. Vejam que 3000 anos depois se calhar não mudou muita coisa, não é? Portanto, provavelmente conseguimos perfeitamente perceber o que é que isto quer dizer. Em Israel, há 3000 anos atrás, não havia mais nada mais doce do que o mel. E, portanto, a imagem do mel é exatamente isto. É a doçura absoluta. Curiosamente, a segunda imagem associada ao adultério é o quê? Já disseram aí muito bem. É o azeite. O que é que o azeite nos pode fornecer como imagem para percebermos o que é o adultério? O que é que é?
qual é a imagem que está associada, qual é o adjetivo no texto bíblico, qual é o adjetivo, portanto, mel doce e o azeite? Suave, exatamente, suave, é exatamente, nada mais suave do que o azeite para nos indicar então o que é a imagem do adultério. Sim, Adete, faz favor, por favor, apesar das câmaras, está bem, e apesar de haver muitos irmãos nossos que nos estão a ver através da internet, não se coíbam de participar, exatamente, estejam à vontade. Sim, Dete, faz favor. Destilam favos de mel que seu paladar é mais suave do que o azeite, ou seja, está a comparar os favos de mel com o azeite, o azeite é menos suave. Na suavidade. Naturalmente, como desliza, ou seja, é usado como traje a cabeça, não é? O azeite, se calhar nessa figura dos cabelos, da mulher, sei lá. Ora, vamos partir para um segundo ponto, que é o seguinte: não temos dúvida de que o mel é doce, não temos dúvida de que o azeite é suave, correto? Mas o que é que isto significa na nossa vida? Ou seja, vamos ficar por aqui, o mel é doce, o azeite é suave, então, mas na prática, o que é que isto quer dizer? Em que é que isto é sabedoria para a nossa vida? Não era preciso vir aqui hoje de manhã para nós sabermos que o mel é doce e que o azeite é suave. O que é que o sábio está aqui a querer dizer-nos? Ou seja, não subestimem. O mel é mesmo doce, não é? O azeite é mesmo suave. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, de facto, o mel tem valor, o azeite tem valor. Portanto, não subestimem. Não deixem de pensar que, eventualmente, ao longo da vossa vida, vocês vão ser atraídos para o mel ou para o azeite, não é? Então, é algo que está à nossa volta e que, de facto, não deixa de ser doce, não deixa de ser suave. Portanto, isto significa o quê em primeiro lugar? Em primeiro lugar, e penso que é a primeira lição que devemos tirar daqui, é: vamos ter em atenção que anda por aí mel, está bem? Anda por aí azeite. E, portanto, não pensem, não subestimem, não deixem de valorizar aquilo que, de facto, pode contribuir durante algum tempo para que as vossas vidas possam ser mais adocicadas, possam ser mais suaves. Mas, o que é que diz o versículo 4? Mas isto tem uma consequência, não é? Aquilo que, ao princípio, de facto é doce, aquilo que, ao princípio ou durante algum tempo, de facto é suave, tem também, de facto, uma... Sim, Francisco. De facto tem uma consequência. E qual é esta consequência? O que é que diz o versículo 4? É que é amargoso. E curiosamente há uma outra imagem que agora provavelmente para nós, eu pelo menos para mim não associava a isso, não é? Mas porquê? Porque nós, se calhar, algum de nós já provou, eu confesso que provei e definitivamente não me dei muito bem, que é o absinto. Podem, apesar de estarmos na igreja, podem dizer que já provaram, está bem? Está bem? Não, absinto. É uma bebida, hoje, uma bebida destilada, não é? Altamente alcoólica, mas que de facto hoje, como é preparada, não é? Tem um conjunto de ingredientes que lhe tiram em parte o seu sabor original. Eu não sei se algum de vós provou absinto sem ser em líquido, não é? Nunca nenhum de vós provou absinto, a planta. Eu também não. Confesso que fui à net buscar esta imagem porque eu nunca... Pois, exato, e pronto, exatamente. Ora, eu fiquei aqui há algum tempo a pensar nisto. Porque é que a imagem do mel e do azeite
se transforma na imagem do absinto. O que é o absinto? Qual é a característica do absinto? É amargo, amargoso, como dizem algumas traduções. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que de facto não vamos subestimar que o mel é doce, que o azeite é suave, mas também não vamos subestimar que, cedendo à tentação de provarmos e de experimentarmos aquilo que durante algum tempo vai ser doce e suave, com o decorrer do tempo, afinal, transforma-se em algo amargoso. Eu quase que estava a imaginar, imaginemos-nos a provar alguma coisa doce, não é? E depois provamos a mesma embalagem, mas com algo amargo. A transição do doce para o amargo ainda vai parecer pior do que se tivéssemos apenas experimentado o amargo logo da primeira vez, não é? Então, é exatamente esta a imagem. De alguma maneira, o adultério significa isto. Significa algo que parece doce e suave, e que o é durante algum tempo. Não vamos subestimar as propriedades daquilo que é doce e daquilo que é suave, mas com o decorrer do tempo, porque não é plano de Deus, porque não faz parte daquilo que Deus quer para as nossas vidas, então transforma-se em algo que é amargoso. Há ainda uma outra imagem que é associada exatamente a esta questão do absinto. Qual é, no versículo 4, a outra imagem que nos é indicada pelo sábio como fazendo parte desta tentação que se caiu do mel e do azeite, ou seja, imagens do adultério? É comparado também a quê? Eu não sei, eu nunca tive nas minhas mãos uma espada de 2 gumes. Temos aqui alguns irmãos que são mais dados às artes militares, não é? Eu não sei se já tiveram nas vossas mãos uma espada de 2 gumes. Eu confesso que tive alguma dificuldade em encontrar uma imagem que significasse para que é que o que é uma espada, em primeiro lugar, o que é uma espada de 2 gumes? Corta de um lado e do outro. Eu confesso a minha ignorância, mas as espadas não cortam todas dos 2 lados, não? Não, só tem 2 lâminas, não é? Exatamente. Eu confesso que demorei algum tempo, não sou dado às artes da guerra, não é? Mas imediatamente, quando estava a estudar a lição, pensei que podia perguntar, e haveria aqui alguns de vós que têm mais experiência disto do que eu. O que é que significará na prática? Porque é que esta questão do adultério é associada a uma faca, a uma espada de 2 gumes? O que é que isso quer dizer? O que é que será estes 2 gumes? Eu também acho que sim, têm razão. Mas proponho-vos uma outra aplicação. A espada de 2 gumes não será a forma como o adultério nos prejudica com os outros e com Deus? Ou seja, esta espada de 2 gumes não será a quebra, a fragilidade com que nós ficamos perante os outros e perante Deus, por causa de não termos conseguido resistir à tentação do mel e do azeite? Fica apenas a questão. Mas pois, pronto, é exatamente isso. Quer dizer, de que maneira é que pensar nas consequências que advêm à nossa vida de não termos conseguido manter a pureza da nossa sexualidade não tem a ver com a relação que temos com os outros e, ao mesmo tempo, com a relação que temos
com Deus. Fica apenas esta imagem que é evidente que é possível, não é? Para além da questão que disseram e muito bem, das consequências que tem então na nossa vida física e também na nossa vida espiritual. Temos necessidade de irmos avançando e, portanto, eu ia propor que só por uma questão de terminar esta primeira parte da Escola Bíblica Dominical de hoje, um de vós lesse novamente, pode ser Adete, que já leu, não é? Então, Adete, por favor, outra vez o versículo 6, está bem? Não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Ok, então, permitam-me que agora visualmente vos convido a olhar para este slide. Está aqui indicado as duas possibilidades de vida. E neste caso, a possibilidade de uma vida da nossa sexualidade, entendendo que temos um caminho com Deus. Só por uma questão de definirmos aquilo que acabámos de estudar. Quais serão as consequências que nos são apresentadas nos versículos 3, 4, 5 e 6? Quais são as consequências de viver uma sexualidade sem Deus? Penso que estamos todos de acordo, que de acordo com aquilo que vimos, então, de aquilo que nós estudamos nos versículos 3, 4, 5 e 6, a primeira característica de uma sexualidade sem Deus é a instabilidade. Os versículos, nomeadamente os versículos 5 e 6, falam de um caminho que nos afasta do céu. Um caminho como propus na semana passada. Imaginemos que o Éden é o local onde havia uma comunhão perfeita entre os homens, mas também entre os homens e Deus. Imaginemos esta ideia de Éden, tal como nos é apresentada no livro de Gênesis. Então, de alguma maneira, o que a partir do pecado nós estamos a fazer é tentar voltar ao Éden, não é? A nossa caminhada é uma caminhada de regresso ao Éden, é uma caminhada de regresso a esta perfeição que nos é mostrada, de que havia no início. Havia uma comunhão perfeita entre os homens e Deus, e essa comunhão foi quebrada. Ora, agora estamos a voltar ao Éden por causa da possibilidade que nos foi proporcionada por Jesus Cristo. Nós estamos a voltar ao Éden, estamos a voltar a esta comunhão perfeita. Não é uma comunhão perfeita ainda, mas sê-lo-á na eternidade. Então, temos dois caminhos. Há um caminho com Deus e há um caminho sem Deus. O caminho sem Deus é um caminho de instabilidade. Também, se lerem com alguma atenção os versículos 3, 4, 5 e 6, percebemos que também é um caminho de incerteza. E, finalmente, é um caminho de egoísmo, em que o que vale sobretudo é a satisfação dos desejos pessoais. Esta instabilidade, esta incerteza, este egoísmo conduzem a quê? A imagem do absinto, a amargura, já não o mel, já não o azeite, mas a amargura e também a tristeza. Ou seja, versículo 5, os seus pés descem à morte. Então, este caminho que pode ser trilhado por nós, no sentido de um caminho sem Deus, é um caminho que nos vai então acompanhar para lá de uma vida que não tem um propósito definido e que este propósito não é um propósito com Deus. Vamos avançar, está bem? Temos então ainda alguns versículos para considerar e eu gostava então que agora pudéssemos ler do versículo 7 até ao versículo 11. Eu sei que já foi lido, mas só o 7 e o 8 para já, está bem? Versículos 7 e 8 do capítulo 5 de Provérbios. São mais alguns minutos. Provérbios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da tua casa. Então, nestes versículos,
no hebraico original, eu não estudei hebraico, portanto o que vou dizer é algo que já estudei, mas no hebraico original dizem os entendidos que a palavra utilizada no versículo 7 é filhos, ou seja, agora não só Salomão tendo em conta o seu filho, mas filhos. Portanto, provavelmente aqui Salomão estaria a falar em primeiro lugar aos jovens da corte, a todos aqueles que iam brevemente ser confrontados com estas questões da sexualidade. E a indicação que temos é, muito curiosamente, uma indicação tripla. Às vezes nós lemos apressadamente um texto e parece que o autor foi repetitivo, disse 3 vezes a mesma coisa, não é? Provavelmente os versículos 7 e 8 parecem uma repetição. Em primeiro lugar, o que é que o sábio está a pedir que os jovens façam? O que é que diz em primeiro lugar? Não. Exatamente, ouve, não é? Em primeiro lugar, ouve. É muito importante ouvir. Isto é para os jovens e é para todos, não é? Eu sei que ainda não deixei de ser jovem. Estou a brincar. Olha os olhos da Luísa, aqui recriminador, velho, não é? Pronto. Mas jovem de espírito, não é? Jovens de espírito somos todos e, portanto, talvez confortavelmente pensemos assim: isto não é para mim, não é? Isto é para os jovens, não é? Os males do mundo são dos jovens, esses desgraçados que andam por aí a fazer tropelias e tal, e colocamos-nos num trono, não é? Eu estou a falar para os jovens. Não entendamos assim. Vejam o versículo 5, em primeiro lugar, que é para todos. E se nos consideramos todos jovens de espírito, pelo menos, então esta palavra é para todos. Em primeiro lugar, ouçam. Isto é muito importante, ouçam. Tenham atenção. Ao longo da vossa vida, tenham atenção. E esta é a primeira ideia. Não fiquemos com a ideia de que isto é só para jovens. Eu não vou ceder à tentação porque isto não é para mim. E, portanto, se não é para mim, deixa-me apontar, é para os outros. Não. Entendamos que, em primeiro lugar, é importante ouvir. Qual é a segunda perspectiva que nos é dada nos versículos 7 e 8? Pode ser a segunda ou a terceira, é a minha ordem, não quer dizer que seja necessariamente a vossa, mas, e também não estou a dizer que agora é obrigatório seguirmos esta ordem, nem sequer tem a ver com importância, está bem? Portanto, estejam à vontade. Em primeiro lugar, ouve. Em segundo lugar, exatamente, o que é que isso quer dizer? Qual será uma outra forma, uma forma verbal para dizermos não te desvies? Ser o quê? Persistente, não é? Exatamente, isso mesmo. Ser persistente. Não interessa só ouvir. Há muitos provérbios populares, não é? que têm a ver com isso, não é? Entrou a 100, saiu a 200, entrou por um lado, saiu por outro, e temos algumas, hoje, não sei se no Brasil há provérbios que têm a ver com isto, não é? Não sei se há algum provérbio que tenha a ver com esta ideia de entrar por um lado e sair por outro, quer dizer, não fazer grande sentido, não é? Então, nós até podemos ouvir, até podemos estar conscientes, mas de que é que serve ouvir se não se for persistente? E a terceira ideia é ser persistente, mas diz outra coisa. O versículo 8 começa com o quê? Não é só ouvir e ser persistente, é também o quê? O que é que significa afastar? Entre aspas, se calhar um bocadinho não te ponhas a jeito, não é? Quer dizer, não estejas demasiado próximo de depois dizeres não consegui, não é? Então, afastar é não estar demasiado próximo de uma situação que me possa levar a ser difícil, vou usar a palavra impossível
não transpor, não é? Então é esta tripla. Reparem, se calhar ao princípio parecia que o sábio se estava a repetir e disse 3 vezes a mesma coisa, e afinal estão aqui 3 indicações muito claras em relação àquilo que nos é pedido fazer para que não caiamos numa situação de não retorno, com consequências para os outros e para nós próprios, na nossa relação com eles e com o próprio Deus. Então, ouve, persiste, afasta-te. E depois, os versículos 9, 10 e 11 são versículos muito práticos. Quais são as consequências de não se ouvir, não se persistir e não, ia dizer, não se afastar? Isto é uma construção muito da zona da Marinha Grande, não é? Vamos-se embora, mas não é isso que não nos afastarmos, está bem? Então, só para terminar, versículos 9, 10 e 11, reparem, quais são as consequências? É uma quase que parece muito materialista, não é? Os versículos 9, 10 e 11 parecem muito materialistas, parece que o sábio está apenas a pensar nos bens materiais, mas o que é que ele diz de facto? O que é que acontece como consequência material do adultério? É muito interessante. Material e não só, e física também, mas o que é que diz? Já agora leiamos os versículos 9, 10 e 11. Estamos quase no fim, mas acho que é interessante esta ideia. Tantos. A Dete já leu, então dei um bocadinho de descanso à Dete, está bem? Então, versículos 9, 10 e 11. Quem é que pode ler, por favor, em voz alta? Não des a outros a tua honra, nem aos teus anos que vens, para que não se fale teus estranhos o teu poder e todos os teus trabalhos entrem na tua casa. E gemas do teu fim, quando se consumerem a tua carne e o teu corpo. Ora, é muito interessante que, de facto, na maior parte dos casos, acredito, estas consequências são as consequências de não se manter, então, a sexualidade restrita àquilo que era o plano original de Deus. Numa primeira fase, numa primeira análise, uma possível primeira consequência, qual é? Versículo 9. Entregar o quê? O que é que diz o versículo 9? Para que não des a outrem a tua honra. Dizem os entendidos que isto tem a ver com a tua força, ou seja, não desbarates aquilo que é o teu ser, não des a outros. Provavelmente aqui Salomão estava a pensar sobretudo naquilo que deixa de se ter quando se adultera, quando não se mantém a sexualidade de acordo com o plano de Deus. Provavelmente mente-se, não é? A mentira começa a acontecer na vida da pessoa. Mentira provavelmente à sua mulher ou ao seu marido, mentira se calhar em relação aos seus filhos, mentira em relação provavelmente aos seus pais, mentira em relação aos seus familiares, mentira provavelmente em relação se calhar à outra família que está a ser estragada por causa de uma determinada relação. A personalidade da pessoa, exatamente. Não entregues a tua honra, não entregues a tua personalidade, não entregues a pureza daquilo que tu és por causa desta situação. Em segundo lugar, versículo 10. Também os teus quê? Os teus... Não é só as forças, é também o quê? Não entregues os teus bens. Provavelmente esta relação vai fazer com que o património material daquela pessoa seja desgastado. Muitas vezes, nós sabemos isso, não é só desgastado, muitas vezes é sorripiado, não é? Quantas fortunas já se perderam, já se esbanjaram por causa destas aventuras, não é? Então, não entregues aquilo que ganhaste, não entregues os teus bens a estranhos, a outros que vão lucrar com a tua aventura. E finalmente, versículo 11, não é só as tuas forças, não é só os teus bens, é também o quê? A tua saúde. Não vais encontrar mais saúde nessa aventura
em que te estás a colocar. Então, os versículos 9, 10 e 11 são muito práticos em relação às consequências deste afastamento do plano de Deus em relação a uma sexualidade que tem a ver então com o plano de Deus. Nós não vamos ter a oportunidade, por isso é que faço sempre referência a que, se quiserem, possam tomar algumas notas daquilo que vai sendo considerado. Nós não temos tempo de considerar todas estas passagens, mas não é só o livro de Provérbios. Toda a Bíblia fala do pecado sexual, ou seja, de não mantermos a sexualidade de acordo com o plano original traçado por Deus. Nasce na mente, tem muita força, é destruidor, mas há perdão. Ou seja, não vamos pensar que não há perdão. Deus ama o pecador e, fruto de arrependimento, fruto da consciencialização de que se andou mal num determinado momento da nossa vida, isso não significa que Deus não tem constantemente a sua mão estendida para aquele que confessa que andou mal, mas que quer voltar ao plano original de Deus. E, portanto, Deus oferece sempre a possibilidade do perdão para quem quiser verdadeiramente voltar ao convívio de Deus em relação a esta situação. Não é só em relação à sexualidade, é em relação ao plano geral de Deus para a nossa vida. E por isso mesmo, sim. Claro que sim, sem dúvida nenhuma, mas o que já falámos disso, não é? Consequências na vida, nas forças, nos bens, na saúde, claro que sim. No entanto, Deus está interessado então em conservar desde sempre a sua mão estendida para que seja possível haver perdão, fruto do arrependimento, e Deus está sempre com a sua mão estendida para oferecer então esse perdão. Não sei porque já está. Não está. Ok, pronto. Deixem-me só perceber. Ok, está ali, Paula. Obrigado. Então, mais 2 cliquezinhos finalmente. Então, se nós vimos há pouco, mais um, obrigado. Se nós vimos há pouco o que é um caminho sem Deus, agora nós podemos considerar aquilo que é um caminho com Deus. E se há pouco vimos que um caminho sem Deus resulta em instabilidade, incerteza e egoísmo, agora vemos que o caminho com Deus é um caminho de fidelidade, é um caminho de clarividência, é um caminho de exclusividade e, portanto, em vez de amargura e tristeza, nós temos confiança, nós temos alegria e, portanto, em vez de morte, nós temos vida. Ora, entendendo desta forma e percebendo que é isso que a palavra de Deus nos indica, ficamos com a consciência, então, que temos 2 possibilidades, temos 2 caminhos, temos um caminho sem Deus e temos um caminho com Deus, mas claramente o caminho com Deus é um caminho de vida, é um caminho, eventualmente, que nos obriga a fazer escolhas difíceis, eventualmente obrigar-nos a seguir muitas vezes aquilo que não é o mais popular, aquilo que não é o mais fácil, eventualmente aquilo que não parece mel, ou melhor, parece mel e parece azeite, mas sabemos que aquilo que a Bíblia nos indica é que no final nós temos a possibilidade de entender a sexualidade na nossa vida, tendo em conta o plano original de Deus, tendo em conta aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. E, portanto, aqui fica a pergunta para a semana, para a nossa reflexão: como vou ajudar quem à minha volta luta com pecado sexual? Eu acredito que nós temos à nossa volta amigos nossos que estão a debater internamente esta questão do pecado sexual. Vamos ser ajuda, vamos entender os desafios, vamos entender os dramas das pessoas que estão à nossa volta. Vamos não subestimar
esta questão e perceber que à nossa volta há amigos nossos, há colegas, podem ser colegas de trabalho, podem ser até familiares que estão a lutar com esta questão. Vamos ser ajuda, vamos indicar-lhes que Deus está interessado nas suas vidas, Deus quer ter um plano para a vida de cada um e Deus está interessado, mesmo que tenha havido pecado, em perdoar e restabelecer esse seu relacionamento com qualquer um ou qualquer uma que esteja à nossa volta. Eu não sei se há alguma ideia que gostariam de compartilhar antes de terminarmos a lição da Escola Bíblica Dominical de hoje. Não? Ok, então vamos passar para a parte do culto e vamos então, sem mais demora, agora todos juntos podermos participar através do louvor e da adoração que vamos entregar ao nosso Deus neste culto do louvor hoje. Eu já vou para aí. Iniciada em 1976 na Figueira da Foz, a comunidade batista organizou-se em igreja 2 anos mais tarde. Acreditamos que a palavra de Deus nos desafia a viver com o desígnio de vencer o mundo, porque somos seus filhos, em Cristo, na graça e pela fé. Dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ou seja, cremos que nascemos de novo para vencer, em amor, guardando mandamentos que não são pesados. Porque temos no nosso cansaço e opressão alívio de quem é manso e humilde de coração. E encontramos descanso para as nossas almas, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Temos como desafio sermos uma igreja de amor e, portanto, de amorosos. De trabalho e, portanto, de trabalhadores, e de ousadia e, portanto, de ousados. Com esta base estratégica e programática, podemos observar o que Deus faz, alicerce para cumprirmos a nossa missão: fazer Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa, quando confiamos nele completamente, mesmo quando isso não faz sentido. Quando lhe obedecemos incondicionalmente, quando o louvamos e damos graças continuamente, e também quando usamos as nossas habilidades. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz tem como objetivos prestar culto a Deus, segundo os ensinos das Sagradas Escrituras, instruir os seus membros na religião cristã evangélica e difundir o Evangelho de Cristo, estando organizada em departamentos: evangelismo, educação, administração e assistência, para melhor desempenhar as suas funções. Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Bem-vinda! Bem-vindo! Gostaria de dar boas-vindas a todos os irmãos que nos visitam e principalmente gostaria de referir a família que está pela primeira vez presencial junto de nós, que é o Francisco, a Fátima, a Mariana. Bem-vindos à Figueira, bem-vindos à nossa comunidade. Também gostaria de dar as boas-vindas à Maria e ao Miguel, que nos visitam presencialmente pela segunda vez, e a todos os irmãos que já fazem parte da nossa família. Não quero deixar de referir também o Luís, o Miguel, a Priscila e o Júnior, que são os mais novos que pela primeira vez entram na nossa igreja após estes tempos difíceis que nós estamos a viver. Também ao Pedro Traborda, que nos está a ver da Finlândia e que enviou uma mensagem
desejando um bom culto, uma boa escola dominical e uma boa semana para cada um de vós. A irmã Dete e a irmã São, que estão-nos a ver também diretamente do Luxemburgo, também enviaram mensagens, e a todos os outros que nos acompanham através do Facebook, nas diversas comunidades e nas diversas cidades do nosso país, e também no Brasil temos pessoas que são assíduas e que se tornaram nossos amigos. A todos vós, muito gratos por estarem connosco e a vós por estarem presentes neste dia tão especial. Nós vamos iniciar então o nosso louvor cantando o primeiro coro, que se chama Aliança. E este coro retrata o facto de nós estarmos aqui juntos, como é precioso realmente nós estarmos a viver este dia e este momento juntos, o facto de já podermos estar reunidos na casa de oração. Eu esqueci-me de agradecer àqueles irmãos que não vieram propositadamente para que outros pudessem estar presentes, e houve vários irmãos que cederam o seu lugar para que nós pudéssemos estar aqui. Então, a eles também a nossa gratidão e o nosso apreço. Só deixar uma nota para a próxima semana, nós vamos continuar com os nossos cultos, e ainda durante esta semana, quem quiser estar presente, por favor, mais uma vez, ou envia a mensagem, como fizeram para a página do Facebook ou para os nossos contactos pessoais, ou então ligam para a nossa irmã Sónia Lopes, que ela tem a planta da sala, e então fará as marcações, tá? Vamos então começar por cantar este coro, refletindo o facto de nós nos honrarmos uns aos outros e principalmente a Deus com a nossa presença neste local. Pedimos, Senhor, sua misericórdia, seu poder, sua graça sobre a vida de cada um. Que o Senhor possa perdoar as nossas transgressões diárias,
que nós possamos vir ao Senhor com espírito de arrependimento pelos nossos erros. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de fazer parte do povo escolhido. Obrigado, Senhor. Só temos a agradecer e pedir perdão pelos nossos erros. Em nome de Jesus. Amém. E como o Ricardo terminou a sua oração, dizendo que só nós temos, neste momento, nós só temos de agradecer. E é isso que nós vamos fazer. Vamos agradecer a vida de cada um de vós que está aqui, a vida daqueles que nos visitam, a vida daquelas pessoas que estão em casa a ver-nos, a vida dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Vamos agradecer. Acho que neste momento é o momento comunitário em que nós podemos fazê-lo juntos, não é? Muitos de nós sentimos falta destes momentos, dos momentos de olhar para os irmãos. Não podemos ver os vossos rostos, mas podemos ver o vosso sorriso espelhados nos vossos olhares. E, portanto, vamos então agradecer. Filipenses, capítulo 1, e vamos ler dos versos 3 a 11. Ação de graças e súplicas em favor do Senhor. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, saudade que tenho de vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovar as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Elogiando o apóstolo Paulo, no verso 10 diz: dou graças a Deus por tudo o que recordo de vós. Nós acabamos de cantar um coro em que nós agradecemos. E nós temos um agradecimento especial enquanto comunidade a fazer ao nosso querido amigo João Carlos e também ao Davi, que vem de Leiria de propósito para que o nosso culto seja realmente com qualidade e seja digno do que nós queremos apresentar ao nosso Deus. E neste momento queremos agradecer ao João Carlos todo o esforço, todo o empenho, todo o equipamento que ele cede sempre com muito amor e de forma totalmente gratuita. Obrigada, João Carlos. Obrigada, Davi. Vamos passar então às informações.
E então nós temos algumas atividades que têm estado temporariamente suspensas, o estudo do livro, as aulas de Pilates, a reunião das Déboras e também, por último, o culto de oração e estudo bíblico. Estas são as atividades que nós esperamos brevemente poder retomar, mas, no entanto, nós não estamos parados. E então não estamos parados porque continuamos a estudar. E neste momento nós estamos a estudar uma igreja com propósitos. Nós continuamos todos os sábados através de vídeo Zoom. Temos sido assíduos, existe um grupo de irmãos que tem sido realmente dedicado, empenhado, assíduo. Ontem recebemos uma mensagem, o nosso irmão Joaquim Fagundes, a Joana, a Cidália e a nossa irmã Rosa estiveram ou estão esta semana de férias. Eles ontem fizeram os possíveis para chegar ao local onde eles iam ficar, onde vão ficar, e com muita tristeza enviaram-nos uma mensagem a dizer: não temos net. E portanto eles foram rápido para ainda chegar ao estudo de uma vida com propósito. E é este tipo de empenho e de compromisso que os nossos irmãos têm tido com uma igreja com propósitos. A Escola Bíblica Dominical continua a ser trabalhada semanalmente para ser apresentada aos domingos. A nossa avó Madalena continua a publicar as suas histórias bíblicas, que estão a ser passadas nas mais diversas igrejas ao longo do nosso país e já fora do nosso país. A Escola Bíblica Dominical também está a ser passada noutras igrejas também do nosso país, e temos o boletim que hoje o nosso irmão Manuel teve o cuidado de imprimir e de enviar para que seja distribuído por vós. Portanto, se quiserem levar alguns exemplares para oferecer, deverão fazê-lo. Agradecemos também o empenho destes irmãos que não têm desistido. E, finalmente, o Ricardo, que é a pessoa que gera a nossa página no Facebook, gera também as publicações no canal YouTube, e, portanto, a ele também o nosso obrigado. E, portanto, estão a ver que nós continuamos a trabalhar de forma muito empenhada e dedicada. Qualquer um de vós que queira receber a escola dominical que está a ser projetada em PowerPoint pode fazê-lo pedindo ou enviando um e-mail para a nossa igreja, e a partir desse momento, por exemplo, o irmão Francisco, se quiser começar a receber a nossa escola dominical em PowerPoint, então poderá dizer e nós enviamos a escola dominical através de um PowerPoint. Como todos nós sabemos, nós não conseguimos sobreviver sem as vossas ofertas, e estas ofertas são direcionadas inteiramente para a casa de oração, para a nossa casa, para as nossas instalações, mas ultimamente também têm sido importantes para nós ajudarmos alguns elementos da nossa comunidade a sobreviver e a viver de forma digna durante este tempo de dificuldade. Portanto, os irmãos que queiram dar as suas ofertas, os seus dízimos, poderão falar com o nosso irmão tesoureiro Luís Glória ou com o Teo Cavaco, ou enviando para o IBAN. As vossas ofertas têm sido determinantes para a sobrevivência de algumas famílias que chegaram até nós e que realmente precisam do nosso apoio e precisam do nosso amor e precisam, essencialmente, neste momento, do nosso sustento. Portanto, agradecemos àqueles que o têm feito com fidelidade, que não têm falhado, e agradecemos a todos vós que sintam este desejo no vosso coração, que o possam também fazer. Nós vamos pedir ao nosso irmão Afonso que abençoe o resto do nosso culto, agora a apresentação da pregação, e que também coloque nos vossos corações o desejo de estarmos juntos, comprometidos com o nosso Deus. Se calhar, durante o tempo desta pandemia,
e a saber como nos comportarmos. É essencial saber. Não que os filhos de Deus temos essa obrigação, Senhor. Se vimos que algo está mal, tentar corrigi-los, mas corrigimos primeiro a nós próprios, Senhor. Dando exemplo, Senhor. Senhor, abençoe-nos também a semana de trabalho que se visível, Senhor. E que eles realmente têm trabalho, possam ir com os seus trabalhos e, mais uma vez também, ser testemunho ali mesmo, Senhor. Obrigado, Deus. Os teus protegidos é aqui, Senhor. Assim como os nossos enfermos também têm as suas enfermidades, procuram conforto, Senhor. Se com eles, confortos. Alegra os seus corações e, de uma forma ou outra, toca-nos e ajuda a melhor de maneira que é possível, Senhor. Senhor, obrigado por o que tens feito. E realmente precisamos agradecer tudo aquilo que fazes por nós e dar graças quando realmente somos abençoados. É importante. Tudo isto peço e te agradeço. Em nome do Filho de São Jesus Cristo. Vamos então ouvir a nossa oração. Outra vez, bom dia. Habitualmente temos pregadores que ministram a palavra à Igreja. Por diversas circunstâncias, então, estamos numa fase transitória, mas gostaria de aproveitar esta oportunidade para vos transmitir algo, um conjunto de reflexões que me tem motivado, tendo em conta que estamos então em tempos que podem ser considerados os dias de Noé. Gostava que pudéssemos abrir as nossas Bíblias, antes de mais, no livro dos Inícios, em Gênesis, então. Eu vou pedir, então, que possamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, logo no início da Palavra de Deus. Gênesis, capítulo 6. Não vamos demorar muito mais tempo. Acredito que os meninos e as meninas, os jovens, os adolescentes que hoje nos estão connosco, já estão com algum formigueiro, não é? Já estão com como quem diz, mais quantos minutos é que isto vai demorar? Não é, Miguel? Está quase, está bem? Estamos quase no fim. Gostava então que pudéssemos ler Gênesis capítulo 6 e versículo 9, tá bom? Gênesis capítulo 6 e versículo 9. Um de vós, por favor. Esta é a história de Noé. Noé era uma pessoa justa e honesta que vivia o seu tempo e cumpria sempre a vontade de Deus. Então, obrigado, Afonso. Nem todas as traduções são iguais, mas gostaria que quem tem a tradução que eu segui nesta apresentação pudesse levantar as mãos. Quem é que tem a tradução que diz assim no final do versículo 9? Noé andava com Deus. Bonito, ok. Não quer dizer que seja melhor que a outra, está bem, Afonso? Nada disso. Mas vamos pensar nisto. O que significa andar com Deus? Imaginem por um momento que daqui a alguns anos alguém escrevia acerca de nós. Imaginem que estas palavras podiam ser as palavras de alguém que se dirigiu a outros acerca da nossa vida. Imaginem que alguém pudesse escrever: e a Rachel andava com Deus, e a Jusilene andava com Deus, e o Luciano andava com Deus, e o Francisco, e a Fátima, e a Mariana, e o Hélio. Que bonito! O que é que isto significa? Significa que Noé fez sempre tudo aquilo que Deus queria? Não é isso. Não é isso que temos. Significa, versículo 22. Versículo 22. Como foi o Afonso a ler, então eu vou pedir que o Afonso leia também o versículo 22 do capítulo 6. E 22 e
diz o seguinte: e Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha mandado fazer. Noé recebeu uma missão. A Noé foi dada uma responsabilidade, e nós sabemos qual foi a responsabilidade. Não vamos voltar a Noé, mas fazer tudo conforme o que Deus lhe ordenara no que diz respeito à construção daquela embarcação. Também seria bonito que acerca de nós alguém pudesse dizer, em relação àquela missão, o Theo fez tudo o que Deus lhe mandou. Em relação àquela missão, a Luísa fez tudo o que Deus lhe mandou, e a Bete, e o Pedro, e o Ricardo, e o Afonso. O que é que pode ser dito sobre nós em relação à missão que agora gostava de vos apresentar? Antes de mais, não tenho aqui o comando, a bateria falhou e, portanto, o meu comando hoje é aquela menina cheia de pinta que está ali. Então, os nossos olhares hoje vão ser ainda mais entendidos do que normalmente, está bem? Vamos ver se conseguimos que os olhares mudem slides, está bem? Vamos ver. Permitam-me que demore alguns segundos aqui, está bem? Se eu vos perguntasse, e atenção que todas as respostas são válidas, está bem? Ninguém vai ser prejudicado, nem ninguém vai deixar mais dinheiro ali no final porque não respondeu certo. Se Deus tocar no vosso coração, faltou dizer isso, está ali um potezinho à entrada, então podem colocar a vossa oferta para a igreja. Cada cêntimo que derem será para a obra de Deus, como sabem perfeitamente e como é absolutamente transparente na nossa igreja. Não deixem de contribuir para a tesouraria da Igreja Batista. Eu tenho a impressão que o nosso irmão tesoureiro já mandou hoje uma mensagem para o WhatsApp a dizer: Theo, não te esqueças. O irmão Luís Glória é muito cioso em relação às finanças da nossa igreja. Eles hoje não podem estar connosco, mas eu tenho a certeza que eles estarão a ver-nos e está a dizer: Theo, não te esqueças de falar na contribuição. Pronto, está dado, o recado está dado, irmão Luís Glória, obrigado. Não há respostas erradas. Porque vou à igreja? Falem, por favor. Porque vou à igreja? Uma alegria imensa. Uma alegria imensa. Amém. Mais, porque vou à igreja? Para aprender mais da palavra de Deus. Mais. Para encher o nosso coração. Para louvar. Comunhão. Como um. Não é? Comunhão. Para estarmos juntos uns dos outros. Ouvi. Mais, porque vou à igreja? Para adorar ao Senhor. Perfeito. Mais, porque vou à igreja? Muito bem. Honrar, glorificar o nome de Deus. Todas as respostas são certas. Permitam-me que possa transformar em 5 itens aquilo que disseram. Primeiro, porque vou à igreja? Vou por hábito. Mais um clique, por favor. Obrigado. Podemos chamar a isto a tradição. Todos conhecem a história do Asterix e do Obelix, não é? Asterix, Obelix. Qual é a história do Obelix? Lembram-se quando ele era pequenino o que é que aconteceu? Caiu no caldeirão e, portanto, já não precisa de poção mágica, não é? Os outros têm de tomar poção mágica para ficar mais fortes, mas o Obelix bem se põe na fila, mas não pode porque já tomou. Se ele tomasse outra vez a poção, imaginei o que seria, não é? Então, eu posso dizer que sou o Obelix. Eu caí na poção quando era pequenino. A minha vida, a história da minha família, a vida da minha família resumia-se a oportunidades de estar na igreja. Eu sei o que é ir à igreja por hábito. Eu sei o que é ir à igreja por tradição. Nada de mal sobre isso. Certamente a minha história é a história de alguns de vós que estão aqui. Ao princípio obrigavam-nos a ir à igreja, não é? Fazia parte do nosso ritual. Assim como íamos à escola, íamos à igreja. Não era uma opção. À quarta-feira é dia de culto, ao sábado é dia de não sei quantas classes, ao domingo e por aí fora. Certamente aquilo que eu estou a dizer é aquilo que alguns de vós sabem que existe. Eu vou à igreja por hábito, eu vou à igreja por tradição. Não estou a dizer que isso é errado, faz parte de um determinado horário na nossa semana.
Eu também posso ir à igreja por uma questão de ambiente social, por uma questão de relacionamentos. Eu na igreja encontro bons relacionamentos. Eu vou à igreja porque gosto de estar com os meus irmãos. Eu vou à igreja porque a comunidade me permite um conjunto de relacionamentos nos quais eu me sinto bem. Há algum mal com isto? Claro que não. Podemos ir à igreja por uma questão de ambiente social, por uma questão de relacionamentos. Eu também posso ir à igreja por uma questão de desenvolvimento das minhas capacidades, das minhas competências. Eu vou à igreja porque lá eu canto. Eu vou à igreja porque lá eu desenvolvo a minha capacidade oratória. Eu vou à igreja porque lá há o desenvolvimento das minhas competências cognitivas. Eu vou lá porque aprendo, porque desenvolvo a minha mente, o meu intelecto. Eu vou à igreja porque eu lá me sinto apoiado. Eu vou à igreja porque há uma comunidade que está interessada em mim, que me telefona quando eu preciso, que me apoia quando eu necessito, que é o meu suporte, que me ampara na minha caminhada de vida. Nada de mal em relação a isto. E finalmente, eu vou à igreja porque lá eu posso adorar ao meu Deus. Eu vou à igreja porque lá eu posso prestar culto. Reparem, nada de mal com isto. Mas se repararem também, qual foi o centro das minhas respostas? Eu vou porque eu. Está bem? Eu vou porque eu tenho isso por hábito. Eu vou porque eu me sinto bem. Eu vou porque eu. Permitam-me que vos desafie a lermos duas passagens. Uma delas que está em Mateus capítulo 16, versículos 16 e 18. A outra que está em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 11. Vamos para Mateus. Mateus capítulo 16, versículos 16 e 18. O que é a igreja? O que é a Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz? Diz assim Mateus capítulo 16 e versículo 16. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o versículo 18 diz: Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, esta afirmação, esta declaração que tu acabaste de fazer, não Pedro, a nossa igreja não está fundada num homem, a nossa igreja está fundada na afirmação. E qual é a afirmação de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, a Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz está fundamentada, tem uma base. E qual é essa base? Jesus Cristo, a palavra. 1 Coríntios. Peço, por favor, que agora possamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 11. Diz assim: Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, qual é o fundamento da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz? O fundamento é Jesus Cristo. Mas qual é o nosso foco? Em que é que nós estamos de facto focados? Qual é a nossa visão? De que maneira é que a Igreja Batista da Figueira da Foz está direcionada? Primeira carta, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, diz assim: Servi uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E depois o versículo 11 é mais específico em relação aos dons. Se alguém fala, se alguém, mas gostava para já de mostrar qual é que é o foco da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. E o foco é que cada um exerça. Meus irmãos, não adianta olhar para o lado. Não adianta, até se quisermos, neste caso, permitam-me e não entendam mal aquilo que eu vou dizer. Não entendo olhar para Deus. Oh Deus, faz com que aquele irmão trabalhe mais. Oh Deus, faz com que aquela irmã contribua mais. Oh Deus, faz com que aquele irmão ou aquela irmã faça isto ou aquilo. Não. Cada um exerça.
Cada um de nós tem uma missão na Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. E, portanto, em novembro de 2018, lançámos um desafio, baseado em Filipenses, capítulo 1. E gostava que durante 2 minutos nós pudéssemos atender ao que diz Filipenses, o apóstolo Paulo, aos Filipos, à igreja que estava, ou às comunidades que estavam na zona de Filipos. E, portanto, a epístola é do apóstolo Paulo, inspirada por Deus, aos Filipenses. E o que é que diz Filipenses capítulo 1 e versículo 9? Diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor... Ora, o desafio é que, como em Filipos, nós sejamos uma igreja amorosa. Mas reparem, nós não podemos ser uma igreja amorosa se cada um, como vimos há pouco, se cada um for amoroso. E, meus irmãos, cada um ser amoroso é mesmo cada um ser amoroso. Não vamos transportar para os outros este desafio. Vamos entender cada um de nós. Nós só podemos ter um foco se esse foco passar por cada um exercer, neste caso, cada um exerça o amor. Vamos ser amorosos. Versículo 5 de Filipenses capítulo 1. Pela vossa cooperação. A palavra cooperação significa trabalho em comum. Ou seja, nós queremos ser uma igreja trabalhadora. Mas não podemos ser uma igreja trabalhadora se cada um não for trabalhador. O nosso desafio é que cada um seja amoroso, o nosso desafio é que cada um seja trabalhador. Versículos 27 e 28, ainda de Filipenses capítulo 1, diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E agora vejam, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Nós temos adversários pessoais e como igreja, claro que sim, mas a única forma de nós termos foco é que em amor, em trabalho, nós sermos ousados. Há um vasto campo à nossa frente. Nós queremos ser uma igreja que cresce, nós queremos ser uma igreja que tenha o objetivo de levar salvação a outros. E, portanto, com todo o respeito por todas as respostas que foram dadas até agora, eu vou pedir que nós possamos hoje fazer uma outra pergunta. E a outra pergunta que finalmente vos deixo hoje é esta. Não vamos perguntar porque vou à igreja, vamos perguntar porque sou igreja. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que não vamos centrar em nós porque ir à igreja. Vamos centrar em Deus porque somos igreja. De que forma? Gostava que, em primeiro lugar, percebêssemos que nós somos igreja porque, em primeiro lugar, somos família. Efésios capítulo 2 e versículo 19. Efésios capítulo 2 e versículo 19. Mais uma vez, palavras inspiradas por Deus do apóstolo Paulo. Diz assim: assim já não sois o quê? Estrangeiros. Já não sois peregrinos. Mas somos o quê? Concidadãos dos santos, somos família de Deus. Então, porquê é que sou igreja? Em primeiro lugar, porque sou da família de Deus. Em segundo lugar, ainda em Efésios, agora no capítulo 1, porquê é que sou igreja? Versículos 4 e 5 de Efésios capítulo 1. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Ou seja, nós somos igreja porque temos um relacionamento. Em primeiro lugar, temos um relacionamento com Deus. Em segundo lugar, temos um relacionamento com os membros da nossa família, a família de Deus, a igreja. Em terceiro lugar, nós somos igreja
porque devemos ser bênção. Como eu disse há pouco, e não vou demorar muito neste ponto, mas João capítulo 10 e versículo 10. Este é certamente um versículo que todos nós sabemos de cor, mas também é um versículo que nós todos sabemos de cor e provavelmente será o versículo que nós mais esquecemos. E porquê? Porque a nossa vida é uma vida com dificuldades, a nossa vida é uma vida com problemas, a nossa vida é uma vida com desafios, a nossa vida é uma vida em que muitas vezes, durante muitos dias, muitas noites, nós perguntamos: ó Senhor Deus, porquê? Porque eu, versículo 10 do capítulo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós sabemos isto, nós conhecemos este versículo, mas é um versículo daqueles que é mais fácil esquecer quando surgem as dificuldades. Ora, é exatamente em igreja que nós podemos fazer valer este versículo. Deus disse, Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, eu sou igreja porque tenho vida em abundância. Eu também sou igreja porque dei o meu testemunho acerca disso. Atos, que é conhecido como Atos dos Apóstolos, mas provavelmente melhor seria dizermos Atos do Espírito Santo. Atos no capítulo 2 e versículo 41. Atos, capítulo 2 e versículo 41. Diz assim a palavra de Deus: então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos agora não valorizar as 3.000, vamos valorizar o batismo. Nós acreditamos que o batismo é o testemunho público da nossa fé em Jesus Cristo, da nossa pertença à família de Deus. Eu sou igreja porque eu fui batizado, porque eu dei o meu testemunho público acerca da minha conversão, da caminhada que eu pretendo a partir daquele momento, não do batismo, mas da aceitação de Jesus Cristo, iniciar na minha vida. E finalmente, porque é que eu sou igreja? 1 aos Coríntios, estamos mesmo no final, 1 aos Coríntios, capítulo 11 e versículo 26. 1 aos Coríntios, capítulo 11 e versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Então, porque é que eu sou igreja? Porque eu posso ter comunhão com os meus irmãos, mas sobretudo comunhão com Deus. Ou seja, nós vamos à igreja por causa de nós. Nós somos igreja por causa de Deus. Nós recentramos a nossa relação. Então, eu sou igreja porque sou família, porque tenho relacionamento, porque sou abençoado, porque fui batizado, porque tenho comunhão, ou seja, porque o centro da minha vida é Deus. Na nossa igreja nós temos uma declaração de propósitos, uma declaração que está a ser trabalhada, uma declaração que está a ser estudada, como disse a Paula, e muito bem, ao sábado à tarde, e são bem-vindos todos aqueles que se quiserem juntar a nós, às 4 da tarde, online, portanto, em casa, na praia, no campo, no carro, não se distraiam com a condução, mas é possível nós podermos estudar uma igreja com propósitos. Estamos a estudar este livro, escrito originalmente pelo pastor Rick Warren, mas sobretudo estamos a aplicá-lo à nossa igreja. E temos esta declaração de propósitos que está a ser trabalhada. Qual é a nossa declaração de propósitos? O que é que nós queremos como Igreja Batista da Figueira da Foz? Trazer pessoas a Cristo, à filiação com a sua família, para os desenvolver na maturidade cristã, equipá-las para o seu ministério na igreja e para a sua missão pessoal no mundo, assim trazendo glória a Deus. Estes são os propósitos da Igreja Batista da Figueira da Foz. E por isso, e para isso, é preciso que cada um exerça a sua tarefa. É preciso que cada um exerça o seu dom. Nós temos como propósitos, portanto, evangelizar, adorar, ter comunhão, discipular e servir. E estes propósitos não são da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz como edifício, não são da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz como instituição, são de cada um
de nós. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz não pode ser igreja se cada um não exercer o seu dom, se cada um não exercitar a sua tarefa. Então fica este desafio. Pensem como, nos próximos meses, de facto, ser igreja. E isso só é possível cada um exercendo, para que aquilo que foi dito para Moisés possa ser dito também, para Noé, possa ser dito também para nós. Noé andava com Deus e fazia tudo conforme Deus lhe tinha mandado. Deixem-me terminar com a passagem que está em Romanos, um excerto de Romanos capítulo 12. Neste caso, versículos 6, 7 e 8. E termino. Romanos capítulo 12, versículos 6, 7 e 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, diz assim: procurai progredir para a edificação da igreja. Procurai progredir para a edificação da igreja. Temos uma máxima: fazer Deus sorrir. Então vamos olhar para Noé sendo igreja. Cada um exercendo o amor, cada um exercendo o trabalho, cada um fazendo em ousadia. Muito grato. Deus vos abençoe, graça e paz. Vamos terminar com um coro que vai ser dirigido pela Paula. Obrigado. Eu queria terminar fazendo uma referência. Logo quando nós começámos a ter os nossos cultos online, houve uma pessoa que imediatamente nos enviou uma mensagem a dizer que queria voltar, que queria ser a primeira pessoa a estar presente quando os nossos cultos iniciassem, que queria voltar a integrar a nossa família porque sentia saudades de nós. Bem-vindo, irmão António. Muito obrigado. Foi o primeiro a chegar e ele então está aqui connosco. Aos restantes, espero que se tenham sentido bem connosco. Francisco, Fátima, Mariana, Maria, Luís, esta é a nossa família. Somos membros do Corpo de Deus e estamos disponíveis para vos ajudar a integrar não só a nossa comunidade figueirense, mas principalmente a integrar o Corpo de Deus na Igreja da Figueira. Se calhar seria interessante os irmãos sorrirem com os vossos olhares à saída para estes nossos novos irmãos e se cruzarem com estes irmãos na rua, por favor, identifiquem-se. É mais fácil, se calhar, nós reconhecermos porque são poucos do que eles a nós somos muitos. E, portanto, tentem estabelecer alguns relacionamentos, tentem estabelecer pontos de reconhecimento para que possamos passar uns pelos outros. Temos estado a receber mensagens de alguns irmãos que estão no Luxemburgo, pessoas que são conhecidas, que são amigos que enviam então uns cumprimentos para todos nós. Vamos então terminar dizendo, como Noé disse, eis-me aqui, Senhor. Yes.
irmã Odete, que me despedisse desta oração, pedindo a bênção para cada uma das famílias aqui representadas em Portugal, no Brasil, também para a semana que vai iniciar de trabalho, pedindo a bênção para os nossos jovens que estão prestes a iniciar as suas escolas. Outros vão integrar novas comunidades escolares que eles possam ser bem aceitos, possam se sentir bem e que possam ser com cada um de nós. No final, nós colocamos um vasinho para que os irmãos que quiserem sentir este desejo possam deixar então as suas ofertas. Bem, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque a nossa alegria é imensa saber que estamos aqui na tua presença. A nossa alegria também é imensa porque nós, como vimos, Senhor, nós somos igreja. E nós, através do Senhor Jesus, nós somos chamados teus filhos. Isso é uma benção. Te louvamos e te agradecemos também pela vida dos nossos irmãos aqui presentes, que alguns pela primeira vez estão connosco, Senhor, que eles se sintam bem no nosso meio, que nós saibamos acolhê-los e juntos seremos mais fortes na tua obra, Senhor. Pedimos pelos teus filhos mais jovens, Senhor, que vão ingressar as suas tarefas escolares, Senhor, alguns distantes aqui da nossa cidade, que tu os possas acompanhar e abençoar e dirigir-nos, Senhor, porque tu sabes, Senhor, que lá fora o mundo é mau. Que eles permaneçam fiéis, Senhor. Pedimos por todos aqueles que nos estão aqui e gostariam de estar. Pedimos que nos ajudes a sermos fortes e a termos uma conduta de acordo com a tua vontade. Para te fazer sorrir. Em nome de Jesus. Amém. Só para uma questão de segurança e obedecendo então às regras do DGS, eu pedi que os irmãos saíssem de forma ordeira, então vamos pedir que saiam por banco, está bem? Se calhar começávamos pelo pastor Hélio, depois os bancos seguintes. Iniciada em 1976 na Figueira da Foz, a comunidade batista organizou-se em igreja 2 anos mais tarde. Acreditamos que a palavra de Deus nos desafia a viver com o desígnio de vencer o mundo, porque somos seus filhos, em Cristo, na graça e pela fé. Dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ou seja, cremos que nascemos de novo para vencer, em amor, guardando mandamentos que não são pesados. Porque temos no nosso cansaço e opressão alívio de quem é manso e humilde de coração. E encontramos descanso para as nossas almas, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Temos como desafio sermos uma igreja de amor e, portanto, de amorosos. De trabalho e, portanto, de trabalhadores, e de ousadia e, portanto, de ousados. Com esta base estratégica e programática, podemos observar o que Deus faz, alicerce para cumprirmos a nossa missão: fazer Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa, quando confiamos nele completamente, mesmo quando isso não faz sentido. Quando lhe obedecemos incondicionalmente, quando o louvamos e damos graças continuamente, e também quando usamos as nossas habilidades. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz tem como objetivos prestar culto a Deus, segundo os ensinos das Sagradas Escrituras, instruir os seus membros na religião cristã evangélica e difundir o Evangelho de Cristo, estando organizada em departamentos: evangelismo, educação, administração e assistência, para melhor desempenhar as suas funções. Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Bem-vinda, bem-vindo!